Neste vídeo, que faz parte do mini curso Fundamentos do Scrum, disponível gratuitamente em nossa plataforma EAD, vamos ver que cada evento do Scrum é uma oportunidade formal para inspecionar e adaptar os artefatos do Scrum. Esses eventos são projetados especificamente para permitir a transparência necessária. A falha em operar quaisquer eventos conforme prescrito resulta em oportunidades perdidas de inspeção e adaptação. Os eventos são usados no Scrum para criar regularidade e minimizar a necessidade de reuniões não definidas nesse framework. O ideal é que todos os eventos sejam realizados no mesmo horário e local para reduzir a complexidade. E neste vídeo, veremos os 5 eventos ou cerimônias que são considerados obrigatórios quando se implementa o Scrum. E esses eventos são as sprints, o planejamento da sprint ou sprint planning, a reunião diária ou daily Scrum, a revisão da sprint ou sprint review e a retrospectiva da sprint ou sprint retrospective. Vamos ver que todos esses eventos são time-boxed, ou seja, têm tempo máximo definido para sua execução. Além disso, veremos outros 2 eventos não oficiais e que são o refinamento do backlog do produto, que embora não seja um evento oficial, é muito importante, pois a partir dele que o backlog do produto vai sendo aprimorado. E a reunião do Scrum de Scrums, que é muito utilizada quando você precisa integrar vários times Scrum. Então, preparados? Vamos lá? O timeboxing é um conceito essencial nos métodos ágeis e que consiste em uma duração de tempo pré-determinada. Nesta aula, vamos ver as vantagens da sua aplicação em projetos Scrum. Timebox, na tradução literal, significa caixa de tempo, ou seja, é ter o tempo limitado para fazer um determinado trabalho, tentando cumprir o máximo possível dentro dessa janela de tempo. Todo evento timebox tem uma duração máxima pré-definida, ou seja, nunca devemos estender a duração de um evento timebox porque não conseguimos finalizar o planejado. Devemos nos adaptar ao timebox para finalizar tudo dentro do prazo estipulado, e se isso não for possível, devemos abandonar as atividades de menor importância. Existem 2 tipos de timeboxing. Duração fixa. Neste caso, o evento tem uma duração fixa de tempo. Se todo o trabalho previsto foi finalizado, o evento não é encerrado. O que se faz é adicionar mais trabalho até que o timebox se encerre. As sprints são, por natureza, de duração fixa, como veremos em uma próxima aula. Duração máxima. Neste caso, o evento tem uma duração máxima e se todo o trabalho previsto foi finalizado, o evento é então encerrado. Usualmente, as reuniões de planejamento e de revisão são deste tipo, como veremos também em uma próxima aula. Algumas das vantagens em se utilizar o conceito de timebox são reuniões mais focadas e objetivas, conforme o assunto a ser trabalhado, ou seja, já que tem hora para acabar, os participantes não ficam divagando ou comentando como foi o último episódio do Big Brother do dia anterior. A equipe tem melhor noção da velocidade de trabalho e de quantos itens do backlog serão possíveis de se entregar em cada sprint, já que cada uma tem uma duração fixa. Equipe mais focada nos itens a serem entregues, já que existe um prazo bem definido. Eliminação do desperdício de tempo, porque existe um prazo bem definido. Valorização do tempo de trabalho da equipe, pois não se gasta tempo com reuniões intermináveis. Dedicação exclusiva para atividade dentro do timebox, ou seja, o prazo determinado evita que outras atividades extra-projeto sejam absorvidas pela equipe. Os eventos Scrum são ferramentas de comunicação e, por conta disso, é extremamente importante que se tenha um ambiente adequado para a realização desses eventos. E nesta aula, vamos ver como escolher o local ideal. No Scrum, é altamente recomendável que o time esteja localizado em um mesmo ambiente de trabalho. O termo comumente usado para descrever esse lugar é sala de guerra ou war room. Normalmente, esse local é projetado de tal forma que os membros do time possam circular livremente, trabalhar e comunicar-se facilmente. Esta sala muitas vezes é barulhenta devido à conversa do time, porém essas conversas contribuem para o progresso do projeto e do próprio time. Esse aparente barulho
é o que chamamos de comunicação osmótica, pois se temos dois integrantes do time conversando sobre um determinado problema, outro membro pode ouvir a conversa e ajudar na solução, ou ainda aprender coisas novas só de ouvi-los. Uma boa sala de guerra não deve possuir divisórias e deve permitir que o time se sente junto para garantir a comunicação cara a cara. Embora seja altamente recomendável que os times Scrum estejam trabalhando todos no mesmo local, nem sempre isso é possível. Em grandes projetos, podemos ter membros distribuídos em várias cidades e até mesmo países. Mesmo assim, ainda é possível adotar o Scrum. Mas, neste caso, devemos fazer o melhor uso possível das ferramentas de comunicação atuais para facilitar a interação entre todos os membros. O uso de ferramentas de videochamada, tais como Skype, Hangout e outras, podem e devem ser utilizadas. Sprints são o coração do Scrum, onde ideias são transformadas em valor. Além disso, uma sprint é um container para todos os demais eventos do Scrum, e veremos o que são sprints em mais detalhes nesta aula. Um projeto Scrum realiza entregas parciais do produto em uma série de interações que são chamadas sprints. Cada uma dessas sprints gera um novo incremento para o produto. Como já vimos, um incremento é uma parte potencialmente utilizável do produto final, ou seja, o incremento é a soma de todos os itens do backlog do produto completados durante a sprint, somado aos incrementos entregues nas sprints anteriores. A sprint é o evento time-boxed iterativo de duração fixa, ou seja, sua duração deve ser estabelecida no início do projeto e, dentro do possível, não deve ser alterada. Normalmente, as sprints têm duração de até 4 semanas e possuem uma meta estabelecida, ou seja, seu principal objetivo é realizar entregas parciais de funcionalidades ao cliente. Dentro da sprint, todo o trabalho necessário para atingir a meta do produto acontece, incluindo os seguintes eventos: planejamento da sprint ou sprint planning, reunião diária ou daily scrum, revisão da sprint ou sprint review, e retrospectiva da sprint ou sprint retrospective. Durante a sprint, nenhuma mudança que coloque em risco a meta da sprint pode ser realizada. A qualidade não diminui, ou seja, deixar de testar um item porque o time box está se esgotando não é permitido. O backlog do produto deve ser refinado continuamente, e o escopo pode ser esclarecido e renegociado com o dono do produto conforme mais é aprendido. A tal Sprint Zero. No planejamento da sprint, o time Scrum deve delinear em conjunto todos os trabalhos da próxima sprint. Entretanto, a etapa zero é o momento de preparar o ambiente de trabalho antes de iniciar a reunião de planejamento da sprint, com o objetivo de evitar que algo não planejado interfira na sua execução. Essa etapa zero do planejamento da sprint é pequena e rápida, mas tem uma grande importância. Antes de trabalhar em suas cerimônias, é fundamental conhecer alguns conceitos sobre a sprint. O primeiro passo desta etapa é deixar tudo pronto para a sprint ser rodada, ou seja, organizar, mobilizar e preparar tudo o que for necessário para que nada interrompa, impeça ou bloqueie a execução normal da sprint, como infraestrutura, equipamentos, sala, ferramentas, softwares, materiais e suprimentos, e tudo mais que for requerido para que o trabalho possa ser completado, inclusive conferir a disponibilidade da equipe e reuni-la. Mas, atenção! Embora muito comum a realização desta etapa, ela não é prevista no Guia do Scrum, e sendo assim, em uma prova de certificação, a Sprint Zero não existe. Uma sprint pode ser cancelada? Mesmo que o escopo de cada sprint esteja congelado e não mude, o dono do produto tem a autoridade para cancelar uma sprint. Isso pode acontecer quando o que será entregue por ela torna-se obsoleto, devido a mudanças no backlog do produto ou em estratégias da empresa, necessidades de mercado, novas leis e etc. Quando uma sprint é cancelada, os itens já finalizados são revisados e aceitos, e o restante dos itens que ainda não foram terminados voltam para o backlog do produto para serem executados em algum ponto do futuro, se ainda fizerem sentido. Itens do backlog da sprint podem mudar?
O backlog da sprint pertence somente aos desenvolvedores e somente eles podem alterá-lo. Muitas vezes, um item do backlog do produto escolhido para sprint, para ser corretamente desenvolvido, precisará ser decomposto em várias tarefas. E assim, quando novas tarefas forem necessárias, os desenvolvedores devem acrescentá-las ao backlog da sprint a qualquer momento durante essa sprint. E da mesma forma, quando uma tarefa não for mais necessária, deverá ser retirada do backlog da sprint. No entanto, é bom destacar que itens do backlog do produto comprometidos para a sprint só podem ser alterados depois de serem negociados com o dono do produto. Isto é, se durante a sprint os desenvolvedores sentirem que se comprometeram com mais do que podiam entregar, deverão entrar em contato com o dono do produto para que ele remova ou reduza o escopo do backlog do produto selecionado para aquela sprint. Já se os desenvolvedores verificarem que sobrará tempo, juntamente com o dono do produto, poderão selecionar mais itens do backlog do produto. A sprint se inicia sempre pela reunião de planejamento da sprint, ou Sprint Planning, e nela é definido o trabalho a ser realizado nesse período. E é isto o que veremos em mais detalhes nesta aula. A reunião de planejamento da sprint tem duração máxima de 8 horas para uma sprint de 1 mês de duração, ou seja, 2 horas a cada semana de sprint. Para sprints menores, a duração é proporcionalmente menor, ou seja, para uma sprint de 3 semanas, a reunião de planejamento da sprint terá duração máxima de 6 horas. O dono do produto precisa garantir que os participantes dessa reunião estejam preparados para discutir os itens mais importantes do backlog do produto e que provavelmente farão parte da sprint que está começando. Além disso, esses itens do backlog do produto devem estar alinhados à meta do produto. Caso contrário, não faz sentido eles entrarem na sprint. O time Scrum é livre para convidar outras pessoas para participar desta reunião e para auxiliar no esclarecimento de itens mais complexos ou ainda não muito claros. A reunião de planejamento da sprint deve abordar os seguintes tópicos obrigatoriamente. Por que esta sprint é valiosa? Ou seja, a meta da sprint. O que pode ser feito nesta sprint? Ou seja, são os itens do backlog do produto selecionados. Como o trabalho escolhido será realizado? É o plano de ação para entregar o incremento. Embora não especificado no guia do Scrum, é de praxe que essa reunião seja dividida em 2 partes, e assim é realizada em 2 etapas de 4 horas, para sprints de 4 semanas. Na primeira etapa, temos a definição da meta e escolha dos itens. Durante a primeira parte da reunião, o dono do produto explica como o produto pode aumentar seu valor e utilidade na sprint atual. A partir dessa explicação, o time Scrum define de forma colaborativa a meta da sprint, respondendo à pergunta: por que esta sprint é valiosa? É importante destacar que, ao final da reunião de planejamento da sprint, essa meta deve estar obrigatoriamente estabelecida. A partir da meta, os desenvolvedores selecionam itens do backlog do produto a serem desenvolvidos na sprint atual e, assim, respondem à pergunta: o que pode ser feito nesta sprint? Também é possível que o time Scrum precise refinar esses itens de forma a ter mais clareza do que será desenvolvido. Na segunda etapa, temos a estimativa de trabalho. Durante a segunda parte da reunião, os desenvolvedores decidem como completar os itens selecionados do backlog do produto, respondendo à pergunta: como o trabalho escolhido será realizado? Assim, para cada item do backlog do produto selecionado, os desenvolvedores planejam o trabalho necessário para criar um incremento que atenda à definição de pronto. Isso geralmente é feito decompondo itens do backlog do produto em itens de trabalho menores que podem ser finalizados em 1 dia ou menos. A forma como isso é feito fica a critério exclusivo dos desenvolvedores, e somente os desenvolvedores é que têm a autonomia de estabelecer como transformar itens do backlog do produto em incrementos de valor. Eles até podem ouvir sugestões do dono do produto ou do Scrum Master, mas a decisão de como será feito é de exclusividade dos desenvolvedores. Em resumo, na primeira parte da reunião, o time Scrum trata das questões por que será feito e o que será feito.
Já na segunda parte, o time trata do como será feito. E mais uma vez, a divisão deste evento em 2 etapas é apenas uma boa prática. O guia do Scrum não indica que isso seja obrigatório. Ao final da reunião, devemos ter o backlog da sprint, e que é composto por a meta da sprint, ou o porquê estamos trabalhando nesta sprint, um conjunto de itens do backlog do produto selecionados para sprint, ou o que iremos desenvolver para atingir essa meta, e um plano de ação para entregar o incremento, ou como vamos atingir a meta da sprint. Não há nenhuma regra para documentar e apresentar o backlog da sprint, tanto que o usual é mostrá-lo em um quadro no estilo Kanban, o quadro de tarefas ou Scrum Task Board. Durante a execução das sprints, diariamente o time faz uma reunião de 15 minutos para acompanhar o progresso do trabalho em relação à meta da sprint e adequar o backlog da sprint, ajustando o próximo trabalho planejado. E veremos em mais detalhes a reunião diária aqui nesta aula. O formato desta reunião é definido pelos desenvolvedores e pode ser conduzida de diferentes formas, desde que estas foquem no progresso em direção à meta da sprint. E devemos levar em conta as seguintes regras. O time box será sempre de 15 minutos. O Scrum Master deve ensinar o time a respeitar esse time box. Deve ser realizada sempre no mesmo horário e local. A justificativa para isso é reduzir os riscos dela não acontecer, pois todos sabemos a dificuldade que é tentar conciliar agendas de várias pessoas e reservas de salas. Se a reunião é sempre no mesmo horário e local, as pessoas já se programam com antecedência para participar. Alguns times Scrum utilizarão perguntas, outros se basearão em discussões. O mais comum é que sejam feitas estas 3 perguntas, mas não há obrigatoriedade que sejam elas. O que eu fiz no projeto desde a última reunião? O que eu irei fazer até a próxima reunião? E quais são os impedimentos? Embora o guia do Scrum não cite essas perguntas a serem feitas na Daily Scrum, elas são interessantes, pois apresentam uma oportunidade para avaliar o progresso atual, planejar as próximas ações e mostrar os potenciais riscos. Esta reunião é exclusiva para os desenvolvedores. Outras pessoas poderão assisti-la, se os desenvolvedores assim o permitirem, mas esses convidados não podem opinar ou fazer qualquer comentário. O dono do produto e o Scrum Master podem participar ativamente, caso acumulem a função de desenvolvedores. Caso contrário, podem apenas assistir, e mesmo assim, somente se os desenvolvedores assim o permitirem. Um ponto de atenção é que, caso haja necessidade de um assunto ser debatido em maior profundidade, ele deve ser feito após a Daily Scrum, em uma outra reunião marcada para isso. O Scrum não proíbe que outras reuniões aconteçam. Ele apenas nos alerta para utilizarmos reuniões de forma a não desperdiçar o precioso tempo do time Scrum. Nesta aula, veremos 2 eventos que encerram a sprint: a revisão da sprint e a retrospectiva da sprint. E começamos com a revisão da sprint, ou Sprint Review. A duração desta reunião é normalmente de 4 horas para uma sprint de 1 mês. Se a sprint tiver menor duração, a reunião deve ser proporcionalmente reduzida. O propósito da revisão da sprint é inspecionar o resultado da sprint e determinar as adaptações futuras. O time Scrum apresenta os resultados de seu trabalho para as principais partes interessadas e o progresso em direção à meta do produto é discutido. Durante o evento, o time Scrum e as partes interessadas revisam o que foi realizado nessa sprint e o que mudou em relação às novas funcionalidades disponibilizadas. De acordo com o feedback recebido, os participantes dessa reunião colaboram em decidir sobre o que fazer a seguir, ou seja, o cliente, a partir do que viu, pode solicitar alterações, inclusão de novas funcionalidades ou ainda pedir que itens previstos para as próximas sprints sejam retirados. Dessa forma, o backlog do produto será ajustado para refletir essas solicitações. O time Scrum só deve apresentar itens que estão 100% finalizados, de acordo com a definição de pronto. Retrospectiva da sprint ou Sprint Retrospective. Uma das regras do Scrum é que sempre existem formas de se melhorar.
não importa o quão pequena seja essa melhoria. Assim, após a revisão da sprint, ocorre uma reunião chamada de retrospectiva da sprint. A duração dessa reunião é normalmente de 3 horas para uma sprint de 1 mês. A finalidade desse evento é inspecionar como correu a última sprint em se tratando de pessoas, das relações entre elas, dos processos, das ferramentas e da definição de pronto. Nela é avaliado o que funcionou para que possa ser repetido e o que não funcionou para que não aconteça mais. O refinamento do backlog não é um evento oficial e veremos em mais detalhes como refinar o backlog nesta aula. O refinamento do backlog não é um evento, pois ele deve ser feito a todo momento durante o projeto. É neste processo em que o backlog do produto é continuamente atualizado e mantido. Diferentemente dos demais eventos Scrum, que são time-boxed e possuem datas específicas para acontecerem, o refinamento do backlog é um processo contínuo de responsabilidade do dono do produto. Esta atividade tipicamente envolve adicionar detalhes, novas estimativas, reordenar e repriorizar itens. O dono do produto é o responsável por priorizar os itens, enquanto são dos desenvolvedores a responsabilidade por estimá-los. Fique atento à principal diferença entre esta atividade e os demais eventos do Scrum, pois esta não é um evento time-boxed, enquanto os demais eventos são. Antes de encerrarmos, que tal repassarmos cada um dos eventos e suas durações? Sprint, até 4 semanas. Reunião diária, 15 minutos. Reunião de planejamento da sprint, até 8 horas para uma sprint de 4 semanas. Reunião de revisão da sprint, até 4 horas para uma sprint de 4 semanas. Reunião de retrospectiva da sprint, até 3 horas para uma sprint de 4 semanas. Os grandes projetos requerem que múltiplos times Scrum trabalhem em paralelo, e veremos nesta aula como é feita essa coordenação. Hoje, já existem vários frameworks específicos para se escalar o Scrum, mas se a sua empresa ainda não tem como adotar mais um framework porque mal conseguiu colocar em prática o Scrum, como então escalar o Scrum? E a resposta é com o Scrum de Scrums. Essas reuniões permitem agrupar os times para discutir seus trabalhos, focando especialmente em áreas de sobreposição e integração. O Scrum de Scrums não só facilita a coordenação entre os times, mas também permite a implementação eficaz em projetos maiores. Grandes projetos podem ter múltiplos times Scrum trabalhando em paralelo, sendo necessário sincronizar e facilitar o fluxo de informações e melhorar a comunicação. E isso é feito justamente nessa reunião. Como funciona? O Scrum de Scrums inicia com uma convocação para esse evento, que garante a sincronização necessária em grandes projetos. Todos os times Scrum são representados nessa reunião, com o objetivo de fornecer atualizações sobre o progresso, discutir os desafios enfrentados durante o projeto e coordenar as atividades. Além disso, quando as reuniões do Scrum de Scrum são realizadas, os impedimentos que um time está enfrentando atualmente podem ser considerados como riscos para outros times Scrum. Não há regras estabelecidas quanto à frequência dessas reuniões, tanto que os fatores que determinam a frequência podem ser a quantidade de dependências entre os times, o tamanho do projeto, as recomendações de processos internos e o nível de complexidade do projeto. Essa reunião é muito similar à reunião diária, inclusive o seu time box é de 15 minutos e é facilitada pelo Scrum Master Chef. O Scrum Master Chef é tipicamente um indivíduo responsável por abordar os impedimentos que impactam mais de um time Scrum. E as perguntas típicas dessa reunião são: no que o seu time tem trabalhado desde a última reunião, o que o seu time irá concluir até a próxima reunião, quais são os seus impedimentos e como os outros times podem te ajudar, e quais são as decisões tomadas pelo seu time que podem impactar os outros times. O papel de cada um. Cada time Scrum poderá escolher um representante que será enviado para esta reunião. Não há obrigatoriedade de que sejam os Scrum Masters de cada time, embora seja recomendável que eles também participem. A coordenação desta reunião é feita pelo Scrum Master Chef, que pode tanto ser um membro de um time Scrum individual,
e que assume o papel de coordenação geral, ou um Scrum Master dedicado ao trabalho de coordenação dos times, e sendo assim, não pertencente a nenhum time. O Scrum Master Chefe é o indivíduo responsável por abordar os impedimentos que impactam mais de um time Scrum. Impedimentos individuais deverão ser tratados pelos seus próprios times. E assim, encerramos o vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique em inscrever-se e não esquece de dar um like se gostou do conteúdo. E se quiser ver o mini curso completo e ainda tirar a sua primeira certificação em Scrum, a SFPC, a Scrum Foundation Certificate, que é gratuita, é só ir até as descrições do vídeo aí embaixo para acessar o link. Até mais!